2021 chegou e o Catimbeiros Podcast não acabou ainda. Então a gente tá aqui começando nossa temporada nova. Tem GC novo, meu nome aparecendo aí, coisa bonita. Tem um retorno, eu tô me vendo na TV ali. A gente tá muito chique esse ano. Começamos com tudo. Nosso Catimbeiros Podcast, que vai trazer sempre convidados muito especiais aqui pra falar sobre esportes, geralmente, né? O que a gente pretende. E é isso, eu sou o Kaique Estiva, estamos de volta para essa temporada. Agradecemos a você que acompanha a gente em 2020 e agora acompanhe também em 2021, chame seus amigos, compartilhe, siga a nossa página, siga nossas redes sociais, tem o Instagram, @catimbeiroscast, nosso canal no YouTube, Catimbeiros Podcast, a gente na Twitch, que é o Catimbeiros, enfim. Tem muitas plataformas para você seguir a gente agradece se você puder seguir, compartilhar com os amigos, enfim. E se você gostar do conteúdo, obviamente. E hoje, para começar a temporada, não podia estar sozinho, obviamente. Estou com meus ótimos amigos que sempre estão comigo aqui. Ele do meu lado que você está vendo aqui, Gabriel. Tudo bem, Gabriel? E aí, Kaique, quanto tempo? Quanto tempo? A gente não se viu desde o ano passado. Caramba, hein? Muito bom, hein, caramba. Tá surpreendendo cada ano mais, Cara, né? sempre, né? Bem-vindo de volta. Muito obrigado. Agradecer a presença de todo mundo e fazer muitos programas esse ano. Muito bem. Também estou aqui com o feiaço do Eduardo Jardim, que também está sempre comigo nessa. Boa noite, Edu. Boa noite, Kaique, Gabriel, nosso convidado, todo mundo que está acompanhando e vamos começar esse ano ainda melhor do que terminou o último. E é isso, muito bem. Antes da gente falar dos nossos patrocinadores, vou falar também do nosso convidado especial que está aqui com a gente hoje. Ele que... O cara tem 23 anos, fala que tem 15 só de jornalismo. A gente vai entender essa história um pouquinho aqui com ele. Ele que já foi setorista do Santos pelo Lance, agora tá indo pro Corinthians, inventando um caminho novo aí para poder seguir na carreira. Fábio Lázaro, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Fala, Kaique, parceiro, pessoal do Catimbeiro. O Catimbeiro, vocês falando que estão começando 2021 da melhor forma, eu já discordo já, porque um programa que já teve Felipe Noronha, Matheus Pinheiro, Lucas Mussetti, Flávio Passo, começar comigo é sinal de decadência. Mas, brincadeiras à parte, porque eu não quero afastar nossa audiência, é um prazer muito legal. E para falar de tudo, a gente vai falar de tudo. É isso aí, mas antes precisamos falar dos nossos patrocinadores, certo, Eduardo? Certo. Vamos começar falando primeiro de quem? Na verdade, eu vou começar pedindo desculpa, por quê? Porque eu esqueci o nosso suco Tial, nosso suco maravilhoso que eu sempre trago. Na verdade, eu não esqueci, eu não tinha, não consegui passar no mercado para trazer mais. Estamos sem Tial aqui hoje. Você me deu o suco Tial aquele dia para tomar. Você gostou, não gostou? Uma delícia. Temos aqui uma prova viu de que Tial é ótimo e você deve comprar também sucos Tial. A gente sempre traz convidados Mais que uma, sabem, né? Mais uma, uma. viu? Mais uma testemunha do Tial. Convidado que ajuda tá no merchan. Tá vendo? Então vamos falar primeiro de Sucos Tial, que não tá aqui na mesa, mas tá com a gente sempre. Muito obrigado pela parceria Tial por mais esse ano. Sucos Tial, que é uma empresa de sucos com mais de 60 produtos. Agora tem produtos novos, inclusive, tem chá, tem sucos de sabores mais novos ainda. Eu tomei alguns, achei muito gostoso, enfim. Você que está interessado em tomar um suquinho bom, 100% natural ou néctar ali, fique à vontade para comprar o suco Tial, que você encontra no mercado mais perto da sua casa. Em diversas, você da Baixada Santista encontra na Rede Litoral, encontra no Carrefour, no Pão de Açúcar, enfim. Suco Tial, no lugar perto de você. Instagram, @sucostial e o site sucostial.com.br para você encontrar os melhores sucos do Brasil, certo? Certíssimo. É isso. O que mais tem pra gente falar, Edu? A gente tem a Lifestyle Assessoria Esportiva, @_lifestyle03 lá no Instagram, já para você seguir. É uma consultoria esportiva para você que quer fazer exercícios, entrar em forma, ficar mais saudável, talvez aí voltar ativa depois desse fim de ano aí, né? Você já sabe como é que é, aquelas comidas pesadas e tal. Não faço a mínima ideia do que você está falando. Então, aí você pode ter lá a sua consultoria online ou presencial. Ela acontece lá no Canal 1, na praia mesmo. Tem corridas, exercícios funcionais. O que te atender melhor assim, vai ser feito um exercício especial para você. O Gabriel Quitério vai te atender da melhor forma possível. Ou a consultoria online, né? Se você não se sentir confortável em sair, você faz lá com ele, combina, cria sua reunião, faz o exercício da sua casa e vai ser atendido também da melhor forma possível. Transforme a sua motivação em hábito. Seu irmão já falou com o Quitério? Ele ganhou Não, sorteio, ele falou que ia pra começar agora, depois de janeiro assim, tava dando acho que essa descansada aí. Tá certo. Eu também tô nesse período, logo eu volto. Até maio. Aí mais você começa a pensar. Esse meme aí, um dia eu vou. E também vou falar pra vocês que estão assistindo a gente, pra seguirem a gente nas redes sociais, falhou aqui a voz. E você agora tá vendo um QR Code aqui, ó. Aponta aí, Gabriel, pro QR Code. Aqui, ó, coisa bonita. Se você apontar o seu celular pro QR Code, você vai parar na nossa página no Instagram. Pode seguir a gente lá que você vai ficar por dentro de quem são os convidados. Pode dar sugestões, pode mandar uma DM, pode, né, buscar uma parceria com a gente, que a gente sempre
sempre pede pra vocês, né? Inclusive faz o jabá aí, Edu, pro pessoal procurar a gente, como é que faz? @catimbeiroscast no Instagram, você manda lá sua DM, entra em contato com a gente tem vários tipos de parceria, a gente tem um documento lá prontinho, um PDFzinho bonito, cheio de opções para você, é só você analisar o que se encaixa melhor para você, né? Ou se você quiser mandar um e-mail, pcatimbeiros@gmail.com. Aí a gente responde, entra em contato e tal, e combina tudo da melhor forma possível. Tudo no diálogo. Tudo certo? no diálogo. Um abraço também pro Daniel Faria, nosso membro da equipe também que tá lá em Peruíbe, direto das terras peruibenses, acompanhando a gente aqui, colhendo os comentários para passar pra gente. Então, se você tem comentários, manda aí que o Daniel vai passar pra gente. Beleza? Podemos começar esse papo maravilhoso de hoje? Todo mundo pronto? Todo mundo de cintos afivelados? Então, Fábio Lázaro. Vamos conversar, menino Fábio Lázaro. Vamos Você conversar. Eu nem gosto disso. nem fala pouco, menino Fala Fábio pouco. Lázaro. Fábio, eu lembro que quando eu conheci você, mas vou contar uma história aqui pra gente começar esse papo já ambientado. Muitas coisas passam na minha cabeça nesse momento. Não, Muitas coisas. Coisas boas. 2015 ou 16, não tenho certeza. Meu pai foi num churrasco da escola da minha irmã, onde ele conheceu o Evandro. Evandro O Moraes. Evandro falou, pô, tem uma web rádio, seu filho faz jornalismo, chama ele pra vir trabalhar com a gente, pra gente conhecer, a gente faz jogo da Portuguesa, jogo do Jabaquara. Aí ele comentou sobre aqui, falou, tem um narrador também que tem DAG do seu filho aí e tal, ele é muito bom, não sei o que lá. Beleza, cheguei no Lico Mursa, num dia depois lá teve o jogo da Portuguesa. Olho lá na cabinezinha, está esse jovem belo e barrigudo lá escrevendo as notas dele lá. Nem me deu bom dia, eu falei, esse cara deve ser mala. Eu não tinha te visto. Passou meia hora, já tava falando pra caramba comigo, querendo me converter pra igreja, enfim. Então, é isso que eu tava com medo. Era isso que eu tava com medo. Essa amizade começou já bem rápido, eu diria. Lembra desse dia? A minha passagem, o meu momento sórdido da época de crente, que tentava converter as pessoas, que não existe mais. Nada contra também. Graças a Deus. Nada contra, mas o Fábio era um menino que pregava bastante. Pregava. Eu tive a minha época. Acho que foi no final. Depois de conhecer você, eu me afastei da igreja. A culpa não foi minha, fique claro aqui, eu sou um homem. Mas eu lembro disso. E é engraçado, porque eu já trabalhava já há um tempo na área. Eu comecei a trabalhar em 2014. Com quantos anos você tinha? 16, só que eu já tinha feito algumas coisinhas com 15. Mas assim, eu conto oficialmente 16 foi quando eu entrei no canal Net Cidade. O que eu fazia com 15 era tipo web rádiozinha de esquina de quintal de casa, que a gente fazia e tal, os Skype, era uma droga e tal, mas assim, primeiro blogzinho que você escreve, eu conto da net pra cá. Que aí tinha um programa Net Cidade, que era um programa de voluntariado pra quem fazia jornalismo, ou pra quem fez jornalismo, mas nunca conseguiu atuar de fato na profissão, ou tinha vontade de conhecer um pouco essa área. Você fazia uns testes lá, começava tipo, como auxiliar de produção, fazendo câmera, e você ia galgando o seu espaço. E aí eu tinha trabalhado lá nessa época, trabalhei entre 2014 e 2015, no meu auge no canal, que eu tava mandando, desmandando lá, fazendo tudo, porque não tinha que fazer, né? 16 anos, preso pelo exército, demorei quase um ano pra ser dispensado daquela porcaria. E eu me jogava de cabeça lá, não ganhava um centavo. E aí acabou, o canal fechou por causa de uma questão voltada à Ancine, que geradora de conteúdo não podia gerir, a geradora de sinal não poderia gerir conteúdo, e a NET era uma geradora de conteúdo. Vamos falar NET aqui, patrocinar nós, mas é marca, né? E aí eu conheci algumas pessoas nessa eu conheci o Denis, que era um dos sócios do Evandro, inclusive a rádio existe, a parceria Evandro e Denis, eles não se conheciam de nome, e eu que apresentei um outro, e a ideia da rádio era para eu ser um dos sócios da rádio. Só que eu não tinha verba para isso. Eu não tinha verba. Sou sócio, mas não vou dar nem um centavo. Exatamente. Só vou ganhar. Então, aos poucos, eu fui saindo da linha de frente, fui para atuação. E aí teve a situação do que eu te conheci no Lico Mursa, fazendo um jogo português, vai saber lá quem. Também não lembro quanto. Eu narrando essa partida, eu lembro que eu narrava na net. Eu tinha vontade de fazer reportagem, mas como eu era o único que narrava, eu narrava aqui na época. Eu até gosto de narrar, mas sempre preferi mais a reportagem. Essa veia mais de dia a dia. Mas você falou da NET, como é que você chegou lá com 16 anos? Você falou, vou bater na porta aqui, me dá um emprego, tenho 16 anos. É engraçado, porque eu comecei, quando eu tinha esses blogzinhos de esquina de casa, muitas vezes eu fiz isso, de ir pra jogo sub-20, sub-17 da Briosa, e aí um amigo, o Paulo, primeiro blog que a gente tinha, e a gente ia pra esses locais, e chegava e falava que a gente tinha um blog e começava a conversar com as pessoas. Eu sempre fui muito cara de pau, né? Então, assim, e nisso eu comecei a fazer meio que um networking. Falava que eu narrava, pouca gente narra. Então, assim, as pessoas começavam a abrir os olhos.
E aí um dia, por intermédio de um amigo que eu tinha, ele falou assim, tem esse canal, ele conhecia um apresentador que fazia lá, o Darlan, foi técnico até do Jabaquara e tal. Sei. E eu fui num programa lá, só que eu não podia participar ainda porque eu não tinha feito 16. Aí falaram assim, a partir de 16 a gente abre o programa de voluntários. Cara, eu fiz 16 anos, na semana seguinte eu tava lá preenchendo minha ficha. E engraçado que quando eles me chamaram, eu já tava fazendo jogos para uma web rádio, que até hoje está grande lá em São Paulo, que é a Rede Contínua. Teve o Gabriel Dias, da Jovem Pan, teve uma galera legal. Felipe Garrafa, da Rádio Bandeirantes, trabalhei com esses caras todos. E aí quando a NET me ligou, porque eles demoraram uns 3 meses para me ligar. Aí eu falei, não, é que eu já tô aqui, eu acho que eu vou acumular função. E na época eu fazia técnico em turismo. Bem próximo. E aí eu fiquei com medo de não conseguir conciliar. Os caras falaram, não, vem aqui, vamos fazer um teste, pelo menos pra você ver como que é. Fui e não saí mais. Legal. E a carreira foi só decolando depois daí. Quer dizer, foi aos pouquinhos, né? Foi aos pouquinhos. Na NET você fazia o quê? Na NET eu comecei, pra você ver. O primeiro treinamento que eu fiz foi para câmera de estúdio. Então eu cheguei a fazer câmera de estúdio pro programa de esportes que tinha, que era o Lente Esportiva. Que era apresentado pelo Denis. Foi o cara que, pode dizer que foi o cara que me revelou. E aí eu lembro que eu chegava muito, eu fazia ETEC, né? Então eu estudava o dia inteiro. Eu ficava fazendo ensino médio no Aristóteles e fazia o técnico de turismo. Porque eu não sabia o que fazer, acabei fazendo turismo. Já estava lá mesmo, faz algum técnico, minha mãe encheu o saco para fazer alguma coisa, fui fazer o técnico de turismo. Não queria fazer nada que mexesse com números, né? Bom jornalista que, ou até péssimos ou razoáveis, não gosta de números. E aí eu chegava mais cedo, porque eu ia direto da ETEC pro estúdio. Então eu chegava tipo 2 horas antes do programa começar e ficava na resenha com os caras. E aí eu falava que eu queria narrar, aí me colocaram pra fazer um jogo. Aí o Denis falou assim, pô, o menino entende de futebol, coloca pra fazer a bancada. Aí fiz a bancada, aí ia ter o projeto Lente na Copa. Era os dias do jogo do Brasil também. E aí uma curiosidade interessante, eu estava na bancada no dia do 7x1. Eu estava na bancada. Imagina ter sido uma experiência ótima. Foi interessante porque assim, era a bancada com... Juntava, acho que foi o jogo do 7x1 foi numa quinta-feira, se não me engano, e era o dia que o Darlan, porque juntava o Sport 10, que era um programa que falava menos de futebol, falava de esportes em geral, e ele, na época da Copa, juntou a Lente Esportiva à Copa nas segundas, que era o dia de Lente Esportiva normal, nas quintas e nos dias de Jogo do Brasil. Eu acho que aquele dia tava na bancada ia ficar apresentar o Denis, e aí eu acho que o seu Antônio Carlos, em memória, e o Darlan e o Reinaldo. Ia fazer mais um. Eu sei que o Reinaldo e o mais um não foi. Não foi. Tipo, não deu justiça, não foi. Só miguelou e falou tchau. Não foi. E aí, tipo assim, faltando 5 minutos do programa pro ar, eu tava na retaguarda, tava na câmera do estúdio. Não tinha quase ninguém lá. Aí o pessoal, não, mas vai fazer o programa só com 2, fazer o programa só com 2. Aí uma pessoa, se eu não me engano, foi a Camila Aloy, falou assim, o Fábio tá aí. E aí, tipo, tiveram que fazer uma engenharia de, tipo, o chefe dos coordenadores teve que descer pra fazer câmera, pra eu pra bancada. Então, assim, não só eu fiz o programa no dia do 7x1, como eu fiz sem esperar que eu ia fazer. Sem preparar nada. Sem preparar nada, só com sofrimento. O resultado foi condizente com a sua Foi literalmente o todo... A preparação foi igual o meio de campo do Brasil. Exatamente, foi literalmente cada dia um 7x1 diferente. No caso, foi cada hora um 7x1 diferente. Mas foi uma experiência legal que dá pra contar. Eu trabalhei no dia do 7x1. Muito bem. O estúdio da NET era ali no Cor da Praia, sabe? Isso. Ali atrás da Presidente Wilson. Eu morava no prédio na frente que tinha. Era interessante que eu falava com meus amigos assim, segunda-feira vamos fazer alguma coisa? Não dá, por quê? Porque eu tô fazendo um programa atrás da Presidente Wilson. Fica aí, né? A mente de cada um imaginando o que quiser, né? A Presidente Wilson é uma vida muito comum por mercados, farmácias. Né? Aí a maldade vai pra quem... É pra cada um. Quem escuta. Eu morava ali na frente do Presidente, atravessava pra ir no mercado. Mas você fazia programa lá? Hã? Você fazia programa? Não, eu fazia. Só passava na frente. Aí eu olhava umas câmeras e falava, nossa, que legal a TV, né? Bonito. Achava mó molequinho bonitinho assim, olhando, que bonitinho essa TV, enfim. Mas eu esqueci o que eu ia perguntar. É isso, acabou o programa, tchau pessoal, tô brincando. Eu tenho 23 anos, eu sou escorpiano. Uma coisa que eu queria saber de você, você falou de narração, e você ainda eu acho que faz isso muito bem. Você e o Matheus Pinheiro pra mim são pessoas que fazem muito bem com talento natural. Não, mas aí você quer me comparar com, sei lá, Pelé com Daverson, né? Não, acho que, assim, o Matheus tá onde tá porque ele é muito bom, ele correu atrás, mas acho que você não fica muito atrás. Mas o Matheus é interessante, né? Quando ele foi pra rádio, eu narrava, e eu acho que era o principal narrador na época. Embora as finais da Portuguesa acabei
não ser no principal porque eu tinha outros compromissos e não consegui fazer alguns jogos. Depois, na reta final, a prioridade ficou para quem estava fazendo jogos. Se eu não me engano, era o Rinaldo. E quando eu já tinha uma vontade de ir mais para reportagem, e eu falei, quando eu chamei o Matheus, que estava na Rádio Guarujá, mas estava um tanto quanto infeliz, e eu chamei o Evandro e falei assim, ó, eu sei que eu sou o principal da casa, mas eu estou trazendo uma pessoa, eu estou trazendo um moleque que é melhor que eu. E não tenha pudor nenhum de colocar ele na minha frente na lista, porque ele é melhor que eu. E assim, eu sempre admirei muito o trabalho do Matheus. Fico muito feliz dele ter chegado onde chegou. Então você é o Milton Neves da vida dele. Não revela ninguém. O talento dele revelou ele. Mas você não tem vontade nenhuma de voltar a narrar? Às vezes bate uma vontadinha. Principalmente televisão. Talvez eu tinha alguns problemas numa época de rádio, na voz. E eu acho que eu preciso dar uma tratada nesses problemas para fonoaudiólogo e tudo mais, para saber, eu acho que o meu timing, aí fazer uma autoanálise. O meu timing, meu ritmo para levar uma transmissão, ele é bom. Só que a minha elevação mais para tipo lance agudo, lance de gol, eu ainda preciso melhorar um pouco e ataca muito minha voz. Então assim, televisão eu conseguiria levar bem, rádio conseguiria levar, mas com toda essa tensão, fazendo constante, eu ia acabar com a minha voz num ano. Então, para eu voltar a narrar, talvez se eu tiver essa oportunidade, vou dizer que vontade não me falta. Hoje, não é minha prioridade, mas é uma coisa que eu quero voltar a fazer um dia. Mas para isso acontecer, eu preciso fazer uma preparação de fonoaudiólogo, uma preparação fonoaudiológica bem melhor. Entendi. Acho que todo mundo que trabalha na área precisa um pouco de uma dicção boa, bem trabalhada, né? Eu já busquei várias, mas eu nunca cheguei a fazer, enfim. Então, eu também. Enfim. Você comentou sobre as finais da Portuguesa, aqueles jogos históricos de concurso, e sua voz foi parar no filme oficial da Briosa, né? Sim, cara. Como é que foi essa história aí? Cara, foi mó legal. Isso é um dos orgulhos que eu tenho. E assim, é uma narração que toda vez que eu puxo no YouTube pra assistir, eu me arrepio de novo. Parece que eu tô vivendo aquele momento de novo. E aí todo mundo fala, cara, que absurdo. Pô, você fez eu já fiz semifinal de Libertadores, já fiz final de campeonato, já paulista, fiz jogo de título de campeonato brasileiro, já fiz vários jogos, mas esse momento específico que mais me emocionou na profissão. Primeiro, porque a gente acompanhou a trajetória todinha daquela equipe, tanto que essa campanha do Santos me emociona também por isso, do Santos de 2020/21. Porque você acompanha, sabe, desde lá atrás, os problemas e tudo mais, e aquele jogo tava tenso, e eu lembro de todos os detalhes. Foi aquele contra o Desportivo? Contra o Taboão da Serra, o Desportivo foi a final. O Taboão foi o jogo do acesso. Né? Foi o jogo. Sim. E a Portuguesa tinha vencido o primeiro jogo em Taboão, só que toma 1x0. 1x0 ainda era da Briosa. Só que tava tomando um massacre. Quando sai aquele gol do Lucas Lino, e eu lembro o verdadeiro LL, né? O verdadeiro LL. Foi engraçado que uma vez eu encontrei o Lucas Lino num pagode. Eu não sei se foi aqui ou foi em São Bernardo. Porque eu cheguei a fazer o jogo do Lucas Lino no São Bernardo. Entendi. Quando eu trabalhei na Rádio Zoom, lá de Santo André. E, cara, eu encontrei ele e chegou, meu narrador! Eu falei, caraca, eu tava. Foi muito feliz porque eu também já tava meio alegre. Os dois, tanto. Ele não, ele tava alegre porque me viu, eu tava alegre por todo o contexto. E aí foi mó legal isso também. Mas eu sei que tipo, aquele dia me remete àquele momento, tipo, a cabine inteira pulando. E foi uma narração que era pra ser uma narração desastrosa, porque eu começo ela, pra puxar o lance inteiro, tem uma falta antes do Palinha. E aí tava tendo uma substituição, e eu me enrolo todo na substituição na hora. E aí chuta Israel bate a falta, e bate a bola muito, muito no alto. E aí eu passo pro comentarista, que era o glorioso Marcílio Bíblio. Foi esse dia que ele falou que ia dar 2 minutos e meio de acréscimo? Foi engraçado. Marcílio, fim de primeiro tempo, finalzinho de primeiro tempo, 44 minutos. Marcílio Bíblio, quanto você acha que você vai ter de acréscimo aqui nesse primeiro tempo? Aí ele pega o meu olho e fala assim, uns 2 minutos e meio. Esse acréscimo diferenciado, pô. Mas aí eu me enrolo todo, e o cara bate a falta em cima. E aí eu passo o Marcílio comenta e tal. E aí quando volta pra mim, eu peguei e falei assim, pinta de Cristiano Ronaldo, chute, e aí não me vem o nome. E aí se eu falo chute de Israel, é uma ofensa a um jogador, eu não gosto de fazer isso. Mas aí eu não tive nenhuma referência, porque às vezes eu falo, chute de um jogador ruim do Santos, do Palmeiras, vai achar que eu sou palmeirense, corintiano, santista, ia vir corneta. Aí na hora eu peguei e falei assim, não me veio o nome de ninguém, eu falei assim, pinta de Cristiano Ronaldo, chute de, eu não sei quem.
Eu soltei eu não sei quem na narração. E aí, na sequência, tem a construção do lance do gol. Graças a Deus, obrigado, Guilherme Bernardo, que no filme só coloca a parte boa da narração. Mas é uma narração que começa errada e assim se acerta no final. E aí, o Guilherme Bernardo... Aí, o que acontece posteriormente é que a gente acabou de lançar um programa na rádio, era eu e o Arthur Faria, que era um programa diário, Litoral Esportivo. E aí, uns dias antes, me chamou uma menina que estudou comigo, que mal falava com ela. E ela pegou e falou assim, Fábio, você tá no meio aí e tal, eu tô ajudando na produção do documentário da Briosa, eu queria saber se dá pra entrevistar, ou vocês poderiam entrevistar o diretor do documentário, porque a gente tá fazendo uma campanha de vaquinha virtual pra conseguir colocar o filme no ar. Aí eu falei, claro, tá, vai ter um programa aqui, fala pra ele vir. E aí, quando a gente chamou o programa, eu abri o programa com essa... Eu abri o programa com essa narração. Pra elucidar. E aí ele pegou e falou no final pra nós, pô, quando eu gravei com o Lucas Lino, eu coloquei pra ele rever o lance e era justamente essa narração. Eu posso usar ela no documentário? Eu falei, é claro que pode. E foi pro documentário, o documentário já passou na DAZN, já passou no Sport TV, e eu fiquei muito feliz. É uma narração que me deixa feliz, e a repercussão até do filme, que é um ótimo documentário, né? Que é um docu-ficção, e é muito legal mesmo. Quem não assistiu, Briosa, Um Amor Sem Divisão, muito, muito bom. É legal, o Briosa também tenho bastante carinho por tudo que... Comecei ali, né, assistindo os jogos, comentando ali, foi bem marcante. Eu lembro que tava na cabine do lado esse dia. Você fez pela rádio. Transmissão simultânea, né? Rádio e TV. Foi legal. E aí você rodou aí por mais alguns lugares, né? Até chegar no Lance, que é onde você começou a cobrir o Santos de fato, né? Você já tinha idas e vindas pro CT. Como é que foi essa relação de indas e vindas até conseguir emplacar o seu jornalismo diário lá no CT do VP? Eu sempre mantive minha cobertura diária. Eu sempre soube que eu queria fazer, que eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, sempre. E via no Santos um grande filão para ser setorista. Nessa época de rádio metropolitana que a gente fazia, eu comecei a ter meu primeiro contato com a apuração. E eu gostei. E eu queria muito fazer o jornalismo diário, eu queria muito ser repórter e ir para o campo. Eu gostava de narrar, mas eu queria ir para o campo. E na metropolitana eu sentia que não tinha muita oportunidade de fazer reportagem. E aí, na época, já na metropolitana, meados de 2016, 2017, eu trabalhava por conta. Eu fazia alguns trabalhos dentro de marketing digital, eu trabalhava por conta, home office e tudo mais. E eu tinha oportunidade, tinha flexibilidade de adiantar meus trabalhos e ir na rádio, fazer programa diário, ir pro CT, fazer as coberturas do Santos, mas tudo por conta própria, total, 100% conta própria. E passou um tempo, eu saí da rádio metropolitana para poder fazer reportagem, então passei por algumas rádios do São Paulo, interior, Rádio Nova Difusora de Osasco, Rádio Zoom FM do ABC, passei por algumas rádios. E sempre conciliando meus trabalhos com a cobertura do Santos. Só que teve uma época, entre o fim de 2018 e mais ou menos o fim de 2019, mais ou menos um trecho de um ano, eu fui trabalhar como redator publicitário. Eu trabalhei em 2 agências de publicidade aqui de Santos como redator. Fazia algumas coisas de mídia social, mas majoritariamente como redator. E aí esse tempo eu fiquei um pouco longe do Santos, pelo menos dos treinos. Eu ia para os jogos no fim de semana, tirei muito dinheiro do meu bolso para cobrir o jogo, porque eu sabia que era isso que eu queria fazer de fato. Mas no momento nesse processo, eu pensei, eu me questionei se não era outro local do jornalismo que eu tinha que atuar. Eu lembro até um Santos e Corinthians, acho que você estava nesse dia. Itaquera? Não, foi Santos e Corinthians da Vila Belmiro. Eu só fiz um na Vila. Então eu não lembro se você estava, mas eu lembro que fazia um tempo que eu não aparecia em nada do Santos, tipo uns 2 meses. E aí eu apareci nesse Santos e Corinthians, cara, eu não ia também. Eu saí da agência, só que eu não ia fazer nada à noite, falei assim, vou lá, pelo menos assistir o jogo, dar umas tweetadas. E aí o pessoal, pô, faz tempo que você não tá, e eu peguei e soltei assim de frase, eu tô cada dia mais redator publicitário e menos jornalista esportivo. Porque eu tava um pouquinho desgostoso. Uhum. Mas... O que é normal também, né? Tava, então, porque eu trabalhava numa das 2 agências que eu trabalhei, eu gostava muito de trabalhar lá. O ambiente, o clima, o pessoal era muito legal. Só que aí depois eu saí de uma para outra, por questão financeira. E aí foi onde eu descobri que eu tinha que ir pro jornalismo esportivo de vez. Que eu fiquei 3 meses, pedi para sair, falei, vou voltar pro jornalismo de fato, que é o que eu quero fazer. E não é nem o jornalismo esportivo. Eu adoro esporte, eu adoro futebol, eu adoro ser setorista,
Eu amo. Só que eu adoro jornalismo. Eu já fiz jornal de rádio, jornal notícia. Já cobri eleição, já cobri show, já fiz coluna social. Eu gosto do jornalismo. Eu amo a informação, eu amo a comunicação. Entendi. Eu não sou tanto assim, não. Eu gosto de jornal esportivo. Né? Mas a gente veio que pagar nosso salário, né? Mas e aí, quando você ia assim, tipo, igual você falou, pô, peguei, fui lá, não ia fazer nada, fui lá. Você ia pra assistir normal, na arquibancada, cadeira, enfim, onde você assistia? Não, e fazia o que exatamente? Mas tinha carteirada. Como você chegava lá e, pô, vou Não, fazer uma depende, matéria? não. São Paulo Santos é um lugar que as pessoas conheciam. Eu chegava, apresentava a minha CESP, eu tinha CESP. Na época que eu fazia jogos, por exemplo, nesse específico do Corinthians, eu não ia fazer pra rádio nenhuma. Mas eu fazia pra rádio, pra algumas rádios. Eu tô vendo a hora que eu vou derrubar isso aqui. Já derrubei, não tem problema. Só que assim, aquele jogo específico eu não ia fazer. Só que eu tinha meu Twitter, que era bem movimentado, né, razoavelmente movimentado. E eu falei, vou pra lá. Eu tenho esse acesso pra ir, eu vou. Mas não que eu não trabalhasse para nenhum local. Eu trabalhava, mas nessa época específica desse jogo, eu fazia muito mais jogo em São Paulo do que aqui. Eu fazia mais jogos dos outros 3 clubes grandes, né, de São Paulo, do que o do Santos propriamente. Porque a rádio estava em São Paulo, eles não mandavam ninguém para cá. Quando eu fazia a transmissão por conexão, não ficava muito boa. E aí eu subia lá, quando eu tinha tempo, eu subia a serra, fazia jogos do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, para pegar esse ritmo, que aí eles davam as condições técnicas para poder fazer com qualidade a transmissão direitinho. Entendi. Desculpa, eu tava no zap. Eles estavam comigo, inclusive. Não, eu tava no grupo aqui, tava falando. Tem que dar atenção, né? Ninguém mandou pergunta ainda, pessoal, manda pergunta. Tem um por monte de aí. pergunta aqui, rapaz, que isso? Então fale, pô. Não, mas é porque ainda não chegou no tema. Eu coloquei lá no Instagram já tarde, manda pergunta pro setorista Fábio tem a Lara. pergunta do Daniel, Tal. né? Aí a rapaziada mandou um monte, só que é muita coisa referente ao Corinthians. Não, então pode eu não mandar. vou soltar É que agora, porque... O Corinthians, eu comecei com o Corinthians faz 2 semanas. Então, assim, já dá pra perguntar, a gente tá inteirado. Então, aí quando a gente chegar nesse tema, eu que solto elas aqui. Que é um processo também, tá? Que foi um processo mais recente. A gente vai chegar lá, Então daqui a pouco. Mas tem uma pergunta antes que o Daniel mandou, O daí, Daniel, Gabriel. nosso Fala aí. amigo de Peruíbe, ele perguntou se é mais difícil ser repórter de campo, pela proximidade com os jogadores, ou narrar por conta da emoção do jogo, que de quem ouve depende de você. São 2 coisas diferentes. Acho que o repórter de campo, ele completa o que o narrador diz. O narrador é o protagonista daquela transmissão, não é o protagonista do evento. O protagonista do evento são os jogadores. É a voz da transmissão. Mas é ele que vai passar aqui. Então, o narrador. Agora, o repórter de campo, ele dá a cereja do bolo. Ele dá aquele detalhe que o narrador não viu. Ele está perto, ele está no campo. E nada se compara à adrenalina de você estar no campo, numa final de campeonato, por exemplo. Nada se compara. Nada. Eu tive 2 finais, mas uma final de fato. Eu falo uma de fato, foi uma... Um foi o jogo do Palmeiras, da taça do Palmeiras em 2018, do Brasileiro. Então o Palmeiras já... Não foi uma final, mas foi um momento que o Palmeiras ergueu a taça. Agora eu estava na final do Paulista de 2019, em Itaquera, Corinthians e São Paulo. E quando você vê, tipo, o jogo Wagner Love fez um gol no último minuto, e você vê o estádio pulsando, você tá atrás, e fala, eu tô vivendo isso, cara. Eu tô aqui. Eu tô vivendo isso. E Tava é indo pros absurdo. pênaltis, né? Ele fez o gol no finalzinho, deu Tava título, 1 a 1, foi, é. né? Ele Tava fez lá o gol. tava já pronto que Ele pegou de primeira e pênaltis, fez o gol, isso, né? foi um lançamento do Sornosa. O único passe certo que o Sornosa deu na Finado vida. Sornosa, né? Não é brincadeira, não é informação. Eu acho que o Sornosa dava sorte. Eu acho que fiz uns 3 ou 4 jogos do Sornosa com 2 assistências do Sornosa. Essa na final do Paulista e o Palmeiras e Corinthians 1 a 1 em Itaquera, ele que bate a falta pro Manuel fazer o gol de cabeça. Entendi. Então você é o amuleto da sorte do Sornosa. Do Sornosa, eu vou pro Tijuana agora, vou lá ser setorista Então, do Tijuana, é verdade. Ele foi contratado agora pro Foi Tijuana. anunciado O recentemente. time de Riascos. Então, mesmo você não cobrindo o Corinthians antes, você já fez jogos do Corinthians, fez jogos Fiz. do São Paulo, fez jogos... Quantos estados você conhece? Você tem noção? Eu tinha feito uma contabilidade esses dias, acho que foram 16 ou 17. Tudo em São Paulo você conhece fora do estado? Fora do estado eu conheço Engenhão. Engenhão. Conheço Engenhão. Tem interior de São Paulo tem bastante. Novelli Júnior, Nogueirão, Mogi das Cruzes, vereador José Félix, Tabuão, isso tudo andanças da Briosa. O episódio Ninho da Garça, estádio de Guaratinguetá, que eu narrei o jogo com uma aranha caranguejeira no teto. E todas as cabines tinham aranhas caranguejeiras. Como assim? Muita simpatia. Faz parte do estádio. Tava eu, Evandro, Denis e Rinaldo.
Não, esse quarteto é Tava um fera. quarteto, nossa, eu fui zoado, porque na época eu tava da igreja ainda, fui zoado, a volta foi aí a história do livre-arbítrio começou, inclusive. Lívia, essa história. é Essa história boa. do livre-arbítrio, no carro voltando e eu comentando que eu gostava de uma menininha da igreja, mas que eu... Tem aquela história, você tá da igreja e tal, né, tem que esperar, tem essas coisas, aí eu peguei e falei, aí alguém perguntou, mas aí se aparece outro rapaz da igreja, primeiro que você, aí eu peguei e falei assim, aí eu peguei e falei assim, mas aí é o livre-arbítrio de cada um. Esquece. Uma Até viagem hoje, de zoado, 4 horas, isso foi no começo da volta, sabe? 4 horas, ele o livre até hoje, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Mas enfim, esse jogo a gente foi lá, foi Mantiqueira e Português Santista. E aí tinha toda a cabine tinha uma gente, pra você ver que o estádio tava largado. Nossa. Porque o Guaratinguetá tinha saído, tinha ido pra Americana. E o Mantiqueira era tipo sediado, agora ele é sediado em Guaratinguetá, mas na época ele era sediado em Campos do Jordão oficialmente. E não tinha estádio em Campos do Jordão, ele jogava em Guaratinguetá, só que era largado, o estádio é grande, porque o Guaratinguetá teve uma época que estava na Série B. E aí o estádio foi feito para comportar cabine de TV, escambau, tava na primeira, foi um time de primeira divisão de Paulista. E tava largado, abandonado o estádio. E aí tinha caranguejeira, aí tipo assim, eu chamava o repórter aí parecia que a carangueja tava mais perto, sabe? E você assim, vem português, a Fernando fez o cruzamento, bola fechada, toca de cabeça, repórter, Evandro Moraes, eu olhava assim, Tinha que pegar o microfone lá pra baixo, fazendo aqui nossa, rapaz, eu tava com medo, e era aranha grande, velho, era grande. Credo. Eu não sei se eu consegui, não. Eu sou medroso com inseto, assim. Era eu ia grande. fugir real. E você tem contato com o pessoal da rádio ainda? Fala com todo mundo? Cara, eu tenho, o Denis é meu pai, profissionalmente falando, tenho muito contato. O Rinaldo a gente fala às vezes, né? Inclusive, tipo, é um cara que profissionalmente ele trabalha e mexe com outras coisas, então assim, às vezes quando eu preciso de alguma ajuda específica eu recorro a ele. Com ele acho que são os dois mais que eu falo. O Evandro já perdi um pouco o contato, mas o Denis assim, tipo, a gente toma café sempre. Eu indiquei depois algumas outras pessoas pra rádio que queriam, tipo, essa oportunidade. E eu tenho esse intercâmbio, principalmente com o Denis. O Denis é um cara que eu levo assim pra vida, assim, um cara que eu tenho, que eu falo que ele é meu ombudsman, né? Porque é um cara, ele é rabugento, cri-cri, mas tem um coração enorme. Então quando eu preciso de alguém que me critique, eu chamo o Denis. Ele é rabugento, mas ele é gente boa, tem um coração bom. Demais. É isso, então vamos migrando o assunto, continuando sua belíssima trajetória. Você, não tem ordem cronológica aqui não, a gente vai falando que vem na telha. Eu lembrei agora que você tá no Esporte por Esporte também, né? Que é um dos maiores programas regionais de esporte aí. E já me chamaram pra participar, não consegui. E agora também eu tô trabalhando na emissora, não posso mais. Mas a gente pode conversar, né? É verdade isso aí? Pois é, viu? O Felipe que faz a nossa produção, faz a produção do Esporte por Esporte. A gente dá nada que se negocie. E ele tá falando que é mentira do Kaique. Eu tô desculpa. Mas é verdade, eu já te indiquei pra participar lá uma vez. Eu mandei contato seu, mandei contato do Arthur. O Arthur foi e você não. O Arthur foi ou não? É verdade, eu vi o dia que o Arthur foi. Não sei lidar bem com câmeras. Fazendo propaganda na VTV Escambau. Não, que isso. Propaganda no intervalo da Libertadores, na VTV. Você viu a última transmissão contra o jogo do Santos? Você não assistiu, né? Não, tava na vila, né? Ganhei um lanchão, fiz pro merchan do lanche no meu ao vivo. Fiquei felizão. Não vou falar marca porque não mandou lanche pra gente aqui, mas depois eu Não, mas falar agora, se mandou pra VTV, vai mandar aqui pra cá também. Aí, Original, manda pra nós um lanche aí. A Original tiver, Original sempre fortalece. Sempre fortalece, pô. Vamos conversar com o Original pra patrocinar nós, vamos falar. Vamos patrocinar Original. Original. Se mandar um lanche. É porque eu falo original, Eu quero é original. Original. Sempre fortalece a gente na Vila Belmiro, Original. É verdade, é bom o original, cara. Logo estará aqui. Tudo bem, mas então, Esporte por Esporte, como é que você chegou lá? Já tinha participado antes algumas vezes, né? E agora é fixo. Então, foi legal, porque o Esporte por Esporte é um programa todo. Tem até caneca agora com sua cara. Tem né? caneca, minha caricatura. Coisa fina, era outra coisa. E estarei hoje lá, inclusive, quem está assistindo na Twitch, eu estarei lá hoje. Hoje, Rony Lima, Nalcinho Filho, eu acho que Wagner Federico? Não. Felipe Camargo. Obrigado, Felipe Reis. E aí, eu fui uma vez, quem me chamou a primeira vez foi o Leonardo Fontes, me chamou, e aí ele falou assim, aí mandou, falei, quer participar e tal? Eu falei, claro, pô. Quem é de Santos e gosta de futebol, pelo menos uma vez na vida, assistiu o Armando Gomes. Assistiu Esporte por Esporte com o Armando. Então a marca Esporte por Esporte é uma potência, assim, absurdo. Claro que sempre muito ligada à imagem do Armando Gomes, mas hoje eu vejo, estando na bancada,
Depois Que a você marca chegou lá e forte. já tinha falecido, né? Não, então, a primeira vez que eu fiz o programa ele estava doente já estava afastado. Mas eu nunca cheguei a fazer bancada com o Armando. Entendi. É uma vontade que eu tinha mesmo de fazer, mas acabei não conseguindo realizar esse desejo. E aí o Léo me chamou uma vez, logo depois o Volney me chamou numa segunda vez, que eu participei do Esporte Destaque aqui na Boquinhos com o Volney, aí o Volney pegou meu contato, me chamou a segunda, me chamou a terceira, tipo, na mesma semana, e falou assim, olha, a gente quer que você faça semanal, você top e tal. A princípio até eles perguntaram se eu queria fazer 2 vezes por semana. Eu falei, 2 vezes fica puxado pra mim, mas uma vez eu garanto e tal. E aí ficou geralmente eu faço às sextas, quando tem algumas quebras eu faço outros dias, mas geralmente faço às sextas. E tem sido bacana, cara, o retorno é muito grande. É muito grande. Eu já trabalho já um tempinho nisso, com isso, né, com jornalismo esportivo. Mas assim, eu já tô fazendo esporte por esporte, pelo menos uns 6 meses já, no mínimo, assim. E eu não me lembro de ter sido parado na rua. E só nesses 6 meses, cara, pelo menos umas 10 vezes eu já fui. Olha ele que chique, Então, assim, é famoso na Baixada Santista. E é muito legal isso, cara. É muito legal. Você tá no mercado, o tiozinho batendo assim, bate nas costas. Cara, mó legal. Você vai na feira, o pessoal para, cara. É muito legal mesmo. O Esporte por Esporte tem um público muito consolidado, né? Eu lembro que eu cresci assistindo com meu pai também, imagino que o Edu também. O Gabriel, não sei porque o Gabriel é gremista, então faz muito tempo. Às vezes. O Grêmio tá na final, né? O Brasil tá feliz. Mais ou menos. É isso. Pô, já tá na final, você tá mais ou menos ganhar. feliz? Eu falei isso esses dias em um outro programa. Não adianta chegar e não ganhar, né? Igual verdade. o Renato fica lá falando. A gente chega todo ano, mas Eu sei 6 títulos já. Ele falou isso também. Tá, guri. O Tex Monteiro mandou uma tweet aqui, ó. Quero mordida envergonhada no hambúrguer ao vivo no Catimbeiros. Ele tirou um print e me mandou esse Matheus, meu amigo. Temos na tela, tá mostrando na tela de vocês. Que imagem maravilhosa. É isso, acontece, me deram um lanche ao vivo, eu falei, vou comer. Eu não consegui comer o lanche inteiro porque tava ao vivo, enfim, eu dei umas mordidas e essa aí foi no flagra. Obrigado, meu amigo Matheus Monteiro, saudades inclusive. Nossa, Que eu imagem tô sem ver maravilhosa. alguns amigos desde março, fevereiro. é do ano lógico, passado, né? pandemia. Normal. Aí eu vim Também. aqui trabalhar pra ver vocês e eu não posso ver meus amigos. Fazer o Tô quê? revoltado. Ele viu que vocês não são amigos dele, né? Fazer o quê? Eu vejo vocês, mas não vejo meus amigos. Ou seja, vocês não são. Tô brincando. Nem eu sou. Eu amo esses rapazes aqui. Isso aí é um canal. canalha de marca É um maior. canalha, é um canalha. De marca maior. Pode falar, Edu. Eu queria perguntar pra ele agora, como é que foi essa mudança aí de você passar, sei que é pouco tempo, mas passar de setorista do Santos para setorista do Corinthians, assim. Então, foi uma surpresa. Como foi? Foi uma surpresa muito grande. E até eu me vendo até como um setorista do Corinthians, mas na verdade sou um repórter do núcleo geral do lance. Porque, por exemplo, esse fim de semana eu estou cobrindo folga do setorista do São Paulo. E continuo cobrindo o Santos de alguma forma, porque eu estou no Esporte por Esporte. Não só do Esporte por Esporte, estou na Rádio 9 de Julho de São Paulo, que é o Alex Miller, né? Ex-Rádio Bandeirantes, que Sim. montou a equipe. Então é Rodrigo Vessone com Corinthians, o Eduardo Afonso da ESPN com São Paulo, o Rodrigo Fragoso do EI com Palmeiras e eu com o Santos. Era o Ademir Quintino, saiu e eu entrei no lugar do Quintino. E eu sigo com as notícias do Santos diariamente. Minha rede de contato com o Santos é a mesma. Quando eu tenho informações do Santos, meu Twitter está à disposição e as redes que eu estou. Então, assim, eu sou um setorista do Corinthians hoje, mas eu não deixo de falar do Santos, por exemplo, que é um carro-chefe que eu tenho desde público. Do Corinthians, a situação foi... O Lance tem feito tá seguindo uma linha agora de muitas parcerias, né? Então, o Lance fez uma parceria com o Grande Prêmio, que é o site que o Noronha trabalha. O Flávio Gomes acho que saiu, mas foi idealizado pelo Flávio Gomes. Para os assuntos de automobilísticos. Tem uma empresa chamada Valinor Conteúdo, que fornece os conteúdos de futebol mineiro. E aí, acho que meados de agosto, o Santos fez uma parceria com o Nosso Palestra, para o Nosso Palestra fornecer os conteúdos do Palmeiras. E deu certo. Na época o Lance tinha um setorista que ia sair, de vez eles contratarem outros setoristas, fizeram essa parceria com o Nosso Palestra. E aí eles viram que a parceria deu certo e agora fizeram uma parceria com o Diário do Peixe. Então, para a produção de conteúdos do Santos. E aí eu recebi uma notícia, uma ligação do meu chefe, do meu editor. Assim, ó, ele tinha me chamado uns dias antes, perguntando se eu já tinha feito a cobertura de outros clubes. Eu disse que eu tinha feito por rádio e tal, mas não cobertura diária como eu fazia com o Santos. E aí ele me chamou, numa segunda-feira, ele comentou sobre essa parceria. E aí perguntou se eu tinha interesse, porque como eles tinham o Nosso Palestra para Palmeiras e o Diário do Peixe com o Santos, eles precisavam reforçar a cobertura de Corinthians e São Paulo.
principalmente a do Corinthians, que dava uma audiência por conta da torcida maior, pelo menos a tendência. E eles pegaram, e foi um elogio dele pra mim, que ele viu que minha veia de apuração era grande, né, de ir atrás das notícias, sabe, criar uma rede de contatos, como foi no Santos. E que ele precisava um pouquinho disso em São Paulo e Corinthians. E que é um processo demorado também, não é uma coisa do dia pra noite, né? Sim. Ainda mais você que mora aqui na Baixada. Então, que é da exatamente. capital. E aí ele perguntou, eu acabei aceitando, na princípio dei uma relutada, confesso. Não por causa do Corinthians nem nada, porque você cobria e está em pandemia. Então eu não ia conseguir me mudar agora. Eu não sei nem quando eu vou conseguir mudar ou se eu vou me mudar. Mas você vai à distância, tem que ver todo o suporte que a empresa te dá. Como você falou, você construir uma rede de contato de fontes não é uma coisa que você faz do dia para noite. Aí vocês receberam recentemente o Lucas Mussetti aí, o Mussetti está 9, está indo para o 9º ano de cobertura do Santos. Eu estava indo para o meu 6º ano de cobertura do Santos. E o segundo diário mesmo, né? Passando E o dia inteiro. segundo diário para um veículo do porte, do gabarito do lance. E eu gosto, e é coisa minha, meu modus operandi de trabalho, eu gosto do SSS. Suor, saliva e sola de sapato. Eu gosto de estar no local. Então muitas coisas que eu consegui era tomando café. Era indo até o local. Era tipo, as pessoas me vendo pessoalmente. Era sabendo que estava tendo uma reunião, alguma coisa no Santos, eu ia para a porta, eu gastei, eu já incontáveis vezes que eu fui para a reunião de CG, que eu não sabia nem se eu não entrei, né, mas que eu não sabia nem se alguém ia falar comigo na saída, mas que eu fiquei lá 3 horas na porta da Vila Belmiro. 3 horas na porta da Vila Belmiro esperando alguém falar. E foi legal que uma das fontes que eu tenho, que eu criei nessa última gestão, me falou uma coisa muito legal. Eu fiz questão de, entre os dias 30, então ligar para todas as pessoas que foram fontes, que me ajudaram de alguma forma, independentemente da gestão, para agradecer. Puxa saco. Para agradecer, para, sabe, e até avisar que eu não estava mais cobrindo o Santos, não pelo lance, né? E aí uma delas falou assim, ó, você tem que dar graças a Deus que o meu santo bateu com o seu, porque eu vi o teu esforço. Eu vi o quanto você ia atrás, eu vi que você é uma pessoa que fazia isso sério. Então, por isso que a primeira pessoa que eu pensava sempre quando eu tinha que passar alguma informação, que eu sabia que eu podia e tudo mais, que eu tentava ajudar a você. E eu fiquei muito legal, porque isso é uma forma de um reconhecimento de trabalho, cara. É um reconhecimento do seu esforço, sabe? No meu primeiro dia, eu nunca esperava, no meu primeiro dia de setorista do Corinthians, eu até brinquei com outro rapaz que cobre comigo lá, o Barilha, depois isso vai me garantir um mês só fingindo que eu trabalho. No meu primeiro dia de Corinthians, já eu recebi uma mensagem de uma pessoa, daqui a pouco eu tô com a carta com o doc da carta do Al-Ain de interesse no Xavier do Corinthians. No primeiro dia, consegui dar uma informação em primeira mão. Falei, caramba, tipo, isso é um relacionamento que vão sendo construídos com o tempo. Eu acho que isso é a essência da profissão, né? Você fazer direitinho as coisas, de forma ética. Com paciência, né? E nunca vou deixar a parte profissional ser superior à parte ética. Que a ética, eu nunca vou tentar fazer algo para ter um furo de reportagem, alguma coisa, se eu precisar, tipo, driblar ou ferir a minha ética pessoal, os meus valores. Isso não é do meu feitio. Essa parte do SSS que você falou, como é que você está, tipo, pensando em quando vai ser, se vai ser essa mudança para São Paulo, o dia a dia do CT do Corinthians? Porque você sabe, tipo, é outra coisa, né? Lá é mais disputado, um negócio mais... Se aqui você tem o quê? 10 setoristas no dia, lá deve ter 30. Então, como é que você está ansioso para isso? Primeira coisa que eu fiz, eu liguei, eu fiz uma lista de setoristas, que eu já acompanhava, como eu tenho de outros clubes também. Até porque eu fazia muito intercâmbio de informação de Santos, jogando com outro clube, eu chamava alguns setoristas de outro clube para trocar figurinha e tal. Eu sabia quem era o setorista do Corinthians, alguns também sabiam quem eu era. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para cada um setorista. Liguei para cada um setorista, mandei mensagem, então, alguns que não atenderam, mandei mensagem e me apresentei. E falei, ó, tô aqui, não tô querendo roubar espaço de ninguém, tô aqui para trabalhar, só para me apresentar para vocês não chegarem e verem quem é, tipo, pensar, pô, quem é esse estagiário aí. Então eu fiz isso. E aí agora eu tô começando a criar a rede de contatos, né?
Aí eu tenho uma coisa que eu tenho uma facilidade é conseguir os contatos. Eu tenho uma rede de networking legal que me permite alguns intercâmbios de contato, alguns grupos de WhatsApp, alguns contatos com pessoas de outros estados, jornalistas de outros estados, você é gremista, eu tenho um relacionamento muito legal com as 3 grandes rádios lá, a Gaúcha, a Grenal e a Guaíba. Os 3, tipo, quando tem jogo, alguma coisa assim, é incrível. As 3 rádios me chamam para fazer entrada e tudo mais. Eu faço com o maior prazer. Faço. E talvez isso seja uma coisa que me pesa no favor. O pessoal brinca, né? Que o Fábio tá em tudo. E assim, me chama para fazer, porque eu gosto. Tá em tudo, mas tá em evidência, né? Tá aparecendo. Eu não nego as aparências nem disfarço as evidências. E sempre tem as mensagens também do Olha que tal, Fábio, eu sou não sei quem, dele é Peru, que aí os caras mandam uma foto, os caras têm uma cultura engraçada. Também. Então assim, é bacana. Esses dias na TC Sports da Argentina, antes do jogo contra o Boca, e eu gosto de fazer. Então talvez você aceitando as coisas, e as pessoas você acaba criando um bom relacionamento, um ótimo relacionamento com um grupo de pessoas, que depois você precisa de um contato, de uma troca, de alguma coisa assim, você tem. O Felipe Rita falando que você apareceu no canal do Vasco. Ele me chama Atenção Vascaínos. E não só uma vez, já foi mais de uma vez. Tá feliz com o Vasco, Felipe? Pô, agora melhorou, né? Agora chegou o projeto. Agora... Pensa, pelo menos você não é botafoguense, né, mano? Pelo menos. Saiu o sapinto e entrou o pica pro céu. Exatamente. Mas e aí, você tá gostando de cobrir o corpo passando mal? Eu tenho certeza que esse trecho vai ser recortado e jogado pro Instagram. A gente tem lá os cortes, né? Você já viu, então, pô. Vocês, claro que vai entrar isso aí. Baduntz. Mas o Luxo Professor é muito bom. Cara, tem uma pergunta aqui do Corinthians já. Vou aproveitar esse lado mais engraçado, né? Um amigo meu corintiano... Se eu não souber, eu ligo pro Bruno Casucci. O Bruno Casucci é um cara que tem um dos melhores textos do Brasil, um dos melhores jornalistas do Brasil esportivo. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu não sei se eu conheci ele pessoalmente, não sei. Trabalhei no GE há um tempo, mas eu não sei. Eu sei que eu troquei mensagem com ele. Assinei matéria com ele já. Fiquei muito feliz porque eu gosto muito do trabalho dele. O Casucci é bom. Cara, o Corinthians tá cheio de setorista bom, né? Umas coisas que eu fiquei feliz... 2 caras, que quando eu liguei falaram, não precisava se apresentar não, já conheço, o Marco Belo, da Transamérica, e o Roberto Lioi, cara, da CBN. Cara, são 2 caras que eu fiquei mal feliz, que conhecia o trabalho e tal. Alguns, tipo, o Vessone a gente já tem essa amizade porque a gente faz na rádio juntos. Inclusive o Neto mandou salve pra você esses dias, né? Mandou, o Neto mandando no Dono da Bola, quando o Alex Miller foi lá, né, o chefinho. O chefinho Alex Miller foi lá e mandou um abraço pro Edu, mandou um abraço pra mim, pro Vessone e pro Rodrigo Fragoso. E alguns eu conheço, tá? O Thiago Salazar, que é da Gazeta daqui de Santos, pegamos o cara. Queremos você aqui, Salazar. Salazar, um bom cara pra chamar. Eu acho que os times grandes, pelo menos em São Paulo, que eu mais acompanho assim, tem bastante setorista bom, né? Acho que às vezes a torcida também pega no pé, assim, tipo, você vê um trabalho sério, assim, na maioria dos caras, e a torcida enche o saco, assim, às vezes, sabe? Porque não quer ver notícia ruim. Porque não quer ver notícia ruim, isso que eu ia falar. É complicado. Culpa do jornalista. Claro. O clube faz bosta, o jornalista que é o culpado. A pergunta que eu ia te fazer, um amigo meu aqui, corintiano, o Thiago, perguntou qual a doença que tem o Luan e o Vital que não correm? Ganha 1 milhão por mês! Então, não, o Vital se transforma contra o time carioca, né? É um plano sócio Luan! O Vital entrou em campo no Rio e ele vira o Messi. Cara, não, e é um... Não, nem no Rio contra o Fluminense. São 2 jogadores que tem futebol. Sim, então. Que tem o Luan já provou até mais, mas que são aquele tipo de jogador que você tem que colocar os 2 dedos na tomada pra jogar. O Vital, cara, é um dos jogadores, pode ser que ele mesmo, é um dos jogadores nos meias mais técnicos do Brasil. Sabe se posicionar, tem um bom chute de meia distância quando quer. O problema é ele não quer. Ele não quer. O Vital. Eu gostava dele no Vasco. Ele é extremamente Felipe habilidoso. mesmo pode dizer que... O Luan é extremamente habilidoso. Já foi o Rei da América. Já foi o Rei da América. O Luan de 2016, 17. Que hoje, e aí ilude todo mundo, né? Porque faz 2 gols de falta no New York City logo na estreia. Um de falta, um de fora da área, vestindo a 7 do Marcelinho. Enfim, empolgou um pouquinho mais do que jogou. Empolgou todo mundo, também não joga. E é o típico jogador. E tá no hall de Lucas Lima,
Tá no hall de Paulo Henrique Ganso. Ganso ainda coloco numa caixa à parte, porque o Ganso tem a questão crônica do joelho. Mas são jogadores que têm futebol, mas estão completamente desligados. São jogadores que não sentem o jogo. E aí você vai para um Corinthians, onde a torcida cobra isso, cobra a fibra, cobra a raça, cobra que você dê carrinho. E no caso do Luan ainda, ele é torcedor, tipo... Sim, você vê mesmo, ele é torcedor lá de 2012, tinha foto dele comemorando, é tipo o Lucas Braga agora no Santos. E eu fico meio assim também, caralho, o cara é torcedor, ele tá lá dentro, parece que tá numa preguiça às vezes, né? É a questão do estilo do jogador. Porque o Luan também nunca foi um jogador de muita fibra, de dar carrinho no lateral. Mas quando jogava a bola nele, ele resolvia. No Grêmio, em 2017, a seleção olímpica, inclusive em 2016, ela se encaixa quando o Luan entra no meio campo. Agora, depois daquilo e tudo mais, eu até desconfio, eu não vou dizer com informação, eu falo com suposição ou desconfiança. Que tem alguma coisa psicológica, alguma coisa de cabeça, porque assim, é difícil você tentar entender um jogador que estava num auge tão grande, a queda. Aí ele vem pro Corinthians, todo mundo tenta imaginar, pô, agora ele vai respirar novos ares. Ele não respira. Esperando essa narrativa, né? De torcedor, vai entrar em campo, vai... O Corinthians tem a melhor, talvez o Corinthians tenha a melhor linha de 3 do Brasil. No auge. Luan, Casares e Otero. Os 3 no auge. O problema é que os 3 estão... O Casares tem voltado a jogar, o Otero um pouquinho, mas longe daquilo que foi Casares e Otero do Atlético Mineiro. Esse Otero aí, eu discordo um pouquinho. Eu nunca vi esse futebol todo desse cara também. Ele tem o Casares, sim. O Otero é muito técnico. O Otero é muito técnico e ele tem um chute de média distância interessante. E ele é um jogador muito obediente taticamente. Não é nem técnico, ele é tático. É um jogador muito obediente taticamente. O que o Matheus Vital ele é técnico, que é um jogador que tem recurso. O Otero não tem os mesmos recursos que o Vital tem. Mas o Otero ele respeita muito, ele é muito mais obediente taticamente do que o Vital. E isso, às vezes, dentro do esquema de jogo é muito importante. E Corinthians, eu não sei, uma coisa que eu queria a sua opinião, inclusive, agora que você está chegando no Corinthians para opinar sobre o Corinthians. A saída do Bocelli. Eu não acho que é um cara que... Eu acho que ele vai ter tido mais oportunidade, na verdade. Porque ele chegou, a torcida, lembra quando ele chegou... Um monte de gente começou a seguir ele, tipo, ele começou a dar print no Instagram dele, toda hora subindo seguidores, todo mundo falando bem-vindo goleador, o cara fez 1 bilhão de gols no México, chegou aqui e não teve chance. Não só no México, no Estudiantes também. No Boca também. Ele fez gol no... Ele fez gol no Barcelona, no final do Mundial. Então. Ele fez gol no Cruzeiro também na final. Fez gol no Cruzeiro, o primeiro gol da final foi dele. E do Barcelona, o Estudiantes estava ganhando até os 40 e tantos, e aí o Barcelona empata o jogo. O gol lá de... E aí nos acréscimos, o gol que sai que salva é o gol do Pedro ainda. E aí depois o Messi nos acréscimos faz o gol. De peito, no fim da prorrogação. E eu acho que o Bozelli, quando o jogo teve ritmo em sequência, ele fez bons jogos. Ele demorou para engrenar, mas quando engrenou, ele fez bons jogos. Ele chegou, na época tinha concorrência do Wagner Love, que tinha acabado de chegar também, e o Gustavo que estava fazendo gol a rodo. Aí uma hora a lavoura do Gustavo secou. O Wagner Love começou a jogar mais pelas beiradas, para poder dar essa dupla pro Bozelli. Quando encaixou o Wagner Love e Bozelli, deu muito certo. Talvez, quando o Wagner foi embora, levou a perna do Bozelli junto. é que nem o Dudu, quando foi embora do Palmeiras, levou a perna do William também. É verdade. A perna do William estava no Catar com o Dudu, até hoje. Mas, de toda forma, eu acho que deveria ter mais chances. Porque agora você tem tipo um Casares e um Otero encaixando no Corinthians, podia dar mais recurso. Sabe? Você tem um jogo que nem sempre faz boas partidas. Você tem um Bozelli no banco, é muito melhor que o Corinthians hoje tem no banco do setor para fazer gol. É o menino lá, como é que é o nome dele? O Davó. Que é um jogador que, tipo... Inclusive fez um ano de Corinthians hoje. É um jogador que explodiu bem. Eu gosto do Davó. Eu gosto desde que eu vi ele que eu o vi no Guarani, na Copinha São Paulo. É um jogador que me... Mas não acho que seja aquele centroavante. Eu acho que aquele tipo de jogador que tem que jogar com outros atacantes do lado dele. Tipo o esquema do Kudê. Que tem o Galhardo e sempre mais um. Então eu vejo o Davó jogando sozinho, acaba sacrificando um pouco o garoto. De fato. E o clubismo desenfreado de Felipe Rey volta a atacar. Ele falou, o único argentino que jogou no México e funcionou no Brasil é ele, Germán Cano. E que é o clubismo do Vascaíno. O Cano tava falando com um amigo meu esses dias também, que dá dó, viu?
Cara, Só ele, o né? time do Vasco é ruim. Ele A e o bola... Benítez. Ele e o Benítez. Agora o Benítez, a bola chega só chega tijolo pro cara. Só chega tijolo É, e você- ele tenta aí- se virar pra fazer um Aí você golzinho. olha no banco de reservas, o cara não pode jogar, tem o Ribamar no banco. E a última vez que eu falei isso, o Ribamar fez gol de letra. Hoje É. tem gol do Ribamar. Eu vi um... O Ribamar vai embora? Pô, ele voltou parado, Ele né? voltou? Caramba. Foi, mas faz pouco tempo. O foi, Ribamar agora que tem pouco. história de amor ao Mas- Alberto. O Ribamar que tem uma linda história de amor com o Alberto Valentim, né? Porque, cara, a história dele no Claro que quente. no Egito, lá, acho que foi no Egito o time, Pirâmides, que Isso. o Valentim foi demitido depois tipo, de 3 jogos, porque ele bancou o Ribamar. O dono do time não queria, o Ribamar foi lá e fez gol. E mesmo assim ele foi demitido. E mesmo Ele recebeu, tá bom, ele recebeu o salário integral, né? Até o Aí fim. depois voltou, treinou o Vasco. Voltou pra treinou- cá, é. Voltou, treinou o Vasco, treinou o Havaí, treinou alguns times ainda. Puta negócio, foi um puta negócio, velho. O Alberto Valentim que é mais um da lista de treinadores que eu posso dizer, um dia me enganei. Ele, Jair Ventura. Tem tempo ainda, Ah, tem é. tempo, Ó, tão novos os dois. Quer ver um cara que eu me enganei muito? Que eu pensei que. Esse cara eu pensei que ia dar muita liga. Milton Mendes. Nossa, Felipe Nossa, só você. Não, eu também achei o trabalho dele no Atlético Paranaense bom, é que depois... trabalho dele na Ferroviária. No, até, acho que foi pro Santa trabalho- Cruz também foi razoável, assim, Foi, sabe? o trabalho dele- sabe que o problema do Milton Mendes é relacionamento. Ele começa a tretar com os jogadores e tal. E, Saudável. é, Tem que levar o nosso convidado Bruno lá, o psicólogo do esporte, pra tratar com ele. Eu tava falando pro Felipe. o que Felipe tem um- Rey, o Felipe Rey deve se lembrar de Milton Mendes. Teve passagem no Vasco, inclusive. Sim. E não foi uma passagem de toda ruim, não. Ele barrou Não, no é Nenê. É o que eu falo, é os problemas de vestiário que ele cria. Tá vendo? Mas é, o- é que o Nenê também é um puta mala, né? Culpa do Nenê. Não foi. Eu falei pro Felipe que tem um E meme eu muito tenho, engraçado em eu tenho relação um sonho, ao né? Ribamar. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho do PP, ou do PP pro Vasco, ou do Nenê pro Grêmio. Pra ter a dupla PP e Nenê. Não, o Nenê tá no Fluminense agora, pô. Faz um Fluminense, pode crer. É que eu falo Nenê, eu lembro do Vasco. Flusão que teve um ótimo meio de semana aí, tomou 5 do Corinthians. Só. O mancinismo chegou, galera. Manzanismo chegou. Puta, tem uma pergunta aqui já até E eu vou te aproveitar. dizer, depois que eu comecei a ser setorista do Corinthians, o Corinthians nunca mais perdeu. Tá vendo? Aí, corintianos. Aqui o amuleto. Deixa eu só, antes de você fazer a pergunta, mandei pro Felipe um meme. Você consegue colocar o meme aqui com som? Tá sem som pra gente, tem que botar o fone, né? Eu não sei se o pessoal do carro tá vendo, é o carro dele tocando um som peculiar no carro. Tá fazendo Ribamar? Tocando Hoje Tem Gol do Ribamar. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu acho que eu ri por tipo, meia hora sem parar e vi em loop muitas vezes. CR7 bolador chegando com o gol do Ribamar tocando. Justo. Muito bom. Nesse Pode mandar a cara, pergunta. Muitos aí. dirão que é mentira. Nesse carrinho humilde dele. Então, me perguntaram aqui lá no Instagram à tarde como a diretoria nova, se ela pretende, como ela pretende manter o Mancini. O Mancini já conversou a informação que eu tenho é que o Mancini já conversou com o Duílio, com o Roberto, com o Alessandro. A tendência é que o Mancini fique mesmo, eles já criaram um bom relacionamento, já tem falado até de reforços. A ideia do Mancini hoje tem sido criar uma consistência defensiva, ajustar meio campo e ataque, mas depois de terminar a temporada buscar alguns reforços pontuais naquilo que ele entender que não tem no grupo. Então, assim, ele vê que não tem. Dificilmente vê um zagueiro, porque ele enxerga que o sistema defensivo está bem. Tá bem montado. Seja quando sai o Gemerson, entra o Bruno Mendes. Bruno Mendes é meio afobado, né? Cara, mas eu gosto do Bruno Mendes. Também Não, gosto. eu também acho um bom jogador, mas eu acho que ele ainda tem Mas que amadurecer um eu pouco. também acho. Por isso que o Gemerson tá na frente dele. Sim, sim. Por isso que o Gemerson ainda hoje, pro Mancini, tá na frente dele. Uhum. Mas o Bruno Mendes é uma saída de bola melhor que o do Gemerson, por É exemplo. verdade. Então dá pra colocar o Gemerson em determinado... É que dupla de zaga é uma coisa que eu acho que tem que ser bem consolidada. Acho que a dupla tem que se entender bem. Sim, com certeza. Então não dá pra você escalar de acordo com o jogo. É um time que vem com linha mais alta. Você Fazer o que pega o São Paulo fazia de tirar um zagueiro do nada, meter 3. Exatamente. Então você cria. Hoje você tem Isso ali fã do Santos, ó. uma dupla de zaga no Santos. No Galo ele também faz. O Lucas Veríssimo, o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez, cara, os dois se completam. Quando o Felipe Melo com o Gustavo Gomes estavam se completando também, até o Felipe se machucar. Jeromel e Kahneman, então um bom tempo Kahneman é maluco. jogando. Mas a dupla de zaga assim, O Jeromel- o Jeromel é maluco na vida, né? E o Kahneman é maluco na bola. Mas assim, hoje tá falando de Corinthians. A ideia do Mancini tem conversado com isso.
O Mancini tem um probleminha que o Cuca tem um pouquinho, mas tem melhorado, que é se meter muito na política do clube. Isso historicamente. Uhum. Então a gente tem uma troca de diretoria aí. Tem uma troca de diretoria. O Mancini tem que saber lidar. E eu acho que o Duílio é um cara muito acessível. Ele é um cara... Ele parece ser tranquilo, né? Ele parece ser tranquilo, não é um cara tão difícil de lidar como, por exemplo, o Andrés. Uhum. Você tem o Alessandro, que é um cara que quando teve no Corinthians fez um trabalho interessante na gerência de futebol. Você tem o Roberto de Andrade, que é um cara da bola. Tem o Edu Ferreira, que é um homem forte de futebol hoje do Corinthians. Então, assim, tem tudo. Se o Mancini tiver um bom diálogo, ele já tem apresentado um bom trabalho, se ele conseguir apresentar um bom projeto, tem tudo para dar muito certo. E a diretoria do Corinthians confia no trabalho do Mancini. Aprendeu a confiar no trabalho do Mancini. Hoje não é só mais um jogador, um treinador para tapar buraco. É porque quando ele chegou, ele foi muito criticado, extremamente criticado, porque nunca treinou assim ninguém, não tem uma história Ele não assim. tem. Ele é um cara com nome, é um dos medalhões aí de treinador brasileiro, mas não teve uma oportunidade gigante assim igual ele tá tendo agora. Não teve, mas também não teve tempo. Ele teve no Santos em 2009, né? Naquele, se eu não me engano, aquele campeonato paulista que levou o Santos pra final, Ele que foi foi o que primeiro- perdeu do Corinthians lá com aquele gol do Ronaldo. O primeiro treinador do Neymar profissionalmente. Sim, sim. Foi o que lançou o Neymar, inclusive. Foi Tem ele. uma história interessante do Márcio Fernandes, né? O jogo antes era o Márcio Fernandes, quando o Mancini veio. E o Márcio... Ele pegou em 2008, então? Ou não? Eu acho que o Mancini pega em 2008. No fim de 2008. Eu acho que o Mancini pega, porque era o Márcio Fernandes. Aham. E aí o Márcio Fernandes relaciona o Neymar para um jogo do brasileiro. E aí não coloca o treinador em campo. Aí o Mancini assume e revela o Neymar. Aí o Márcio brinca, né? Acho que uma vez entrevistei o Márcio nessas entrevistas que a gente fez especiais de pandemia, na época do futebol parado, né? Uhum. E eu entrevistei o Márcio Fernandes uma vez, ele falou assim, pô, eu poderia ser o treinador que lançou o Neymar, mas eu não coloquei ele pra jogar. Aí eu fui cair no colo do Mancini. Ó, o Felipe Rey falou que ele assumiu o Santos em fevereiro de 2009. Ah, então... Então era jogo do Paulista. Foi o Paulista. Foi o jogo Sim, do sim. Paulista. É. Porque o estreia do Neymar é um jogo contra o Mojimirim. Contra o Mojimirim no Pacaembu. Paulista. Não, contra o Oeste. Pacaembu, Contra o Oeste, Mojimirim foi o Mojimirim, primeiro primeiro gol. Isso. Isso. Deixa eu mais pergunta aqui, falando do Corinthians ainda, entrando nisso de treinador. O Léo, também corintiano roxo, parceiro, assiste a gente direto, que perguntou, você não estava lá no Corinthians na época, mas se você já tinha chegou ao seu conhecimento, que o Carille quando voltou, né, da Arábia, voltou taxado meio como mala, o pessoal falou, né, até coisas de lá de dentro. Eu tava no Pacaembu no dia que ele discutiu com o André Ranieri. No dia. Ele perguntou, ele citou tava. isso ainda na pergunta. Fez Que ele foi- até foi um saldo falou do que tinha um Corinthians. espião, né? Isso do aí não meio, era a que- pergunta inteira dele? Ele meteu uma bíblia, mano. Então, aí se chegou algum conhecimento seu sobre como ele mudou esse comportamento e já emendando também. Que falavam bastante que o Thiago Nunes também era meio mala. Aí o Thiago Nunes eu não vou poder falar porque eu não tava. Esse foi que ficou também meio por cima, né? Acho que ninguém chegou a apurar de verdade. Né? Mas então. ficou assim, o Thiago Nunes é mala, os jogadores não compraram. O Thiago Nunes, não teve muito tempo da imprensa trabalhar com o Thiago Nunes também, né? Na época Teve de a pandemia e você ficou podado aí de cobrir o dia a dia. O Cadê, o que eu posso dizer foi que eu tava no Pacaembu no dia do Ranieri. Uhum. E eu sou muito amigo do Ranieri. O Ranieri é um dos grandes amigos que eu fiz na profissão. Inclusive é uma pena ele hoje não estar no jornalismo esportivo, e muito por conta desse caso. O Ranieri ficou muito revoltado, porque o Corinthians tinha um histórico de abrir treino, era um histórico. Então você é setorista, já está acostumado com isso, você do nada, o pessoal fala, não vai, agora a gente vai fechar treino, na véspera de uma semifinal, sabe? E aí os setoristas ficaram tanto quanto ressabiados, e o André foi o que mais foi taxativo. Rede social o tempo inteiro, porque... Sabe, e ficou aquele ar de se doeu. Mas não era o André. O carapuça serviu, né? Não era o André. Uhum. Não era nenhum jornalista. Passou, tinha gente formando, e não era no Corinthians, tem isso em todo lugar. Méritos de quem conseguiu informação. O cara, ele fala que teve um jogo contra a Ferroviária, que depois do jogo ele vai lá e contra o Oeste, que depois que o Corinthians ganha de 1-0 só, e o técnico do Oeste cumprimenta ele depois do jogo, poxa, caramba, é duro você perder o jogo por uma jogada que você já sabia que ia acontecer. Aí eu falo, como?
Abre o olho. Mas esse abre o olho podia ser o roupeiro, podia ser o massagista, podia ser o porteiro, podia ser qualquer coisa. Ele assumiu que era alguém da imprensa. Ele vestiu que era alguém da imprensa. O que acontece, que eu falo, naquele dia eu estava lá, eu conversei com outros setoristas do Corinthians, inclusive, é que o que eles me passaram era que o Carille já queria começar a fechar treino, mas ele não podia chegar lá e vou fechar, porque já era uma coisa de Mano abrir treino, Tite abrir treino, e o Carille foi auxiliar dos dois. E aí ele precisou de um ar, ele precisou de uma desculpa para começar a fechar treino. E não desceu legal para a imprensa, alguns foram para o embate, naquele jogo em específico o André Ranieri foi, o Carille foi super, já foi armado também, eu acho que os dois já foram também um pouquinho armados. Pronto para chegar, né? Mas o Ranieri fez uma coisa que é certa. Ele não atacou em nenhum momento. Ele perguntou. Ele foi numa coletiva e não quis dar a opinião dele. Ele perguntou. Aí quem se armou logo de cara e quis responder com uma outra pergunta foi o Carille. E aí o Ranieri não abaixou a guarda. Eu acho que faltou pro Carille naquela ocasião, talvez sangue frio, porque ele tem o poder da decisão, você pode gostar ou não. Que ele respondesse de forma grosseira, olha, quem manda sou eu mandei fechar e acabou. Era uma resposta, mas ele quis ir pro combate. E aí ele pegou e deixou entender o carapuça serviu. E aí virou pessoal. Uma coisa que era para ser simplesmente uma coletiva de imprensa virou pessoal. E aí o clima esquentou, o clima ficou muito tenso aquele dia. O clima já estava tenso só pela partida que foi. Foi 1-0 pro Santos, massacrou o Corinthians. O Cássio defendeu até com espírito e o Corinthians conseguiu a classificação nos pênaltis. Então o clima já estava pesado. E aí aquela situação deixou o ambiente ainda mais pesado. E uma pena que a empresa que o Ranieri trabalhava ainda tratou o Ranieri como o vilão da história. Saiu como culpado. Né? Ele ficou fora do primeiro jogo da final e só trabalhou no segundo porque o Neto pediu no jogo da bola. E logo depois, pouco tempo depois, foi mandado embora. Desculpa cortar o assunto aqui, uma notícia para quem está vendo a gente ao vivo aqui. O Reipe mandou pra gente que o Adilson Batista sofreu um infarto e foi internado. Eita, rapaz. Adilson Batista, que era treinador do Cruzeiro até pouco tempo aí. Nossos desejos de melhoras aí. Pô, tá matando o cara, já sentimentos. Sentimentos, fala desejo, confundido, peço perdão. O Lázaro, agora voltando, nosso tempo tá quase acabando aqui, né? O que foi? Como é que é? O controle? O microfone. Ah, o seu microfone tá ao contrário. É isso? Ah, sabe. Tava interferindo alguma coisa até agora? Ah, tá. Enfim. Vou deixar assim. Voltando ao tema um pouco Santos, que a gente tá em clima de final de Libertadores, Santos e Palmeiras. Já sabe que se você vai cobrir a final, se você vai estar no Maracanã, como é que tá esse seu planejamento aí? Eu creio que estarei. Eu tava até falando aqui no caminho quando eu tava chegando, tava falando com o meu editor e se depender do lance, eu estarei. O Maracanã é ótimo, a sala de detenção é confortável, tem ar-condicionado. Eu nunca fui para o Maracanã, mas é a minha primeira vez no Maracanã. Estou esperando, só que eu só estou tratando questões financeiras para poder ir. Espero que esteja, foi um pedido que eu fiz para minha edição. Na verdade, quando eles me trocaram, eu falei, tudo bem, mas se vocês puderem me deixar na cobertura das finais, por favor. E aí eles me deram esse subsidiando, né? Pelo menos tá sua ida pra lá, né? Pra você não ter que colocar nada no seu Faz bolso. pergunta com a Azul, te manda pra... Pô, alô, tô atrás das perguntinhas pra isso, inclusive. Mas eu vou estar assim, desejo meu que eu vou, nem que tiver que tirar do meu bolso eu vou. Porque não é do... Não é sempre, né? Não é sempre, uma final, Palmeiras e Santos no Maracanã, pertinho de você, não tão perto. Talvez não seja nunca mais, né? Uma final. Talvez não seja nunca mais uma magnitude dessa. Então a gente vai. Mas eu acredito que estarei sim. Tem até uma pessoal no Twitter que fez campanha, né? Começou a fazer campanha pra eu cobrir a final. Que é, você é pé quente, né? Os torcedores do Santos, né? Que os do Palmeiras não me escutem. Você é pé quente, vai lá e tal. E espero que esteja. Eu acho que tá bem encaminhado pra ele. Legal. E eu pergunta fácil sobre isso, quem que vai ser campeão? Então tá tão encaminhado com 3-0 que o Palmeiras fez em Rio de Janeiro. Eu acho que vai ser o Santos. Achei que você ia enrolar pra responder, você respondeu rápido. Eu acho que vai ser o Santos porque é jogo único. Tá fazendo média. Tô zoando. Eu gosto de broa. Eu acho que por ser um jogo único, o Santos tem muito mais fatores individuais que podem decidir um jogo único do que o Palmeiras.
Mas longe de falar que é favorito, né? Porque Não, favorito não tem ninguém, não, né? Não, uma frase que eu acabei de inventar. Clássico é clássico e vice-versa. Essa aí é boa, hein? Assim, eu também inventei futebol é uma caixinha de surpresa também. Mas assim, é clássico. De um lado, você tem o Cuca que trabalha muito o fator motivacional. De outro, o Abel Ferreira que é estrategista. E mostrou isso em Alvejaneiro. Ah, mas a classificação do Palmeiras foi injusta. Eu não acho que a classificação do Palmeiras para a final foi injusta. Pelo que o Palmeiras fez em Alvejaneiro. Deixou de fazer no Allianz Parque, mas eu acho que é muito mais mérito do Galhardo. Então, o pessoal também esqueceu que do outro lado tinha um Claro, puta de um o treinador. Palmeiras foi muito mal. O Palmeiras foi muito mal. O Abel foi muito mal. O Abel mexeu mal. O Abel escalou mal. O Abel deveria ter mantido o esquema com 3 jogadores mais de características de mais marcação, tentar jogar o Zé Rafael um pouco mais à frente, sabe? Deixar Danilo, eu não tinha o Patrick de Paula, mas Danilo, Gabriel Menino e Zé Rafael optou por jogar ali com o Scarpa aberto e tudo mais, ou jogar o Scarpa mais pro meio. Ele quis apostar na velocidade, principalmente quando ele volta no segundo tempo com o Breno Lopes e Rony, ele esquece que tem o meio campo, ele quer a transição rápida sem o meio campo, sem o jogador que vai colocar a bola no chão. E aí quando o Zé Rafael estava puxando essa responsabilidade, ele tira o Zé Rafael para colocar o Emerson Santos. Então eu acho que o Abel Ferreira foi muito mal na segunda partida contra o River. Mas eu acho que a entrada do Emerson Santos também deu uma segurada legal, porque Mas o River estava ganhando o campo ali. 15 minutos do segundo tempo, não acho que foi uma boa. Foi logo depois do gol, né, anulado do Sim. Montiel, né? Sim, aí ele ele deu uma trancadinha, né? ele colocou Deu uma para, acho que foi, trancadinha. já tinha o fator emocional do banho de água fria do gol Mas não tiraria anulado. o Zé Rafael. E aí colocou Eu o poderia cara até pra... colocar o Breno Lopes. Tudo bem que não jogou nada. E ele tá devendo muito. Mas por causa da transição rápida. Mas não tirar o Scarpa, que era o jogador que podia fazer essa bola chegar. E aí não tiraria o Zé Rafael também. E entra o Kusevich mal. Ele entra o Kusevich pra tentar fechar do lado esquerdo. Você tinha um Vinha mal, um Kusevich mal. Então assim, eu acho que o Abel escalou mal e mexeu mal. Mas ele escalou muito bem o time em Alvejaneiro. Ele fechou o meio campo com 3 garotos que tem boa qualidade de passe e pode preencher bem o meio campo. Não tinha um armador, mas tinha um meio campo bem preenchido, bem consolidado, soube sofrer no início. O Cuca tem, por outro lado, a questão motivacional. Só que acho que o Palmeiras não tem tantos jogadores diferentes, eu digo Marinho e Soteldo principalmente, como tem o Santos. Quem é o jogador que pode tirar um coelho na cartola do Palmeiras? O Palmeiras já joga muito mais um coletivo. Os jogadores diferentes do Palmeiras são diferentes, porque são jogadores que atuam pelo time. Patrick de Paula no primeiro jogo contra o River é um cara que foi muito obediente taticamente. O Danilo cresceu muito, porque o Danilo é um jogador obediente taticamente. Mas hoje você não tem um valor de... O Gustavo Gomes, acho que é o grande jogador do Palmeiras, porque é o destaque porque segura o tranco lá atrás. O Everton a mesma coisa. Mas não são jogadores que podem pegar uma bola e fazer a diferença, como o Marinho, como o Soteldo. Pode pegar uma bola na ponta e fazer a diferença. Nem o Rony, que é o grande jogador do Palmeiras da Libertadores, tem essa condição. Nem o Rony. Talvez o Luiz Adriano, mas aquela questão, função dele. A bola tem que chegar no Luiz. Não chegou no jogo contra o River. Nem tocou na bola direito. Então, por ser um jogo único, o jogo aqui na Vila Belmiro, 2-2, mostra um pouquinho disso, inclusive, que o Santos dominou o Palmeiras, sem meio campo, com alternância dos 4 jogadores da frente. O Palmeiras achou 2 gols. Tudo bem que não era o Palmeiras ideal, era o Palmeiras cheio de desfalque. Mas já dá um panorama do que pode ser o jogo. E eu acho que o Santos tem mais condições pela questão individual do que o Palmeiras de ser campeão. E campo neutro ainda também, né? Esse fator, né? Sem torcida. Tem torcida, tem uma pena, neutro, mas é o que tá tendo. Mas assim, o Cuca vai saber motivar bem, o Cuca conhece o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras seria muito mais jogo pegar o River, o Boca na final do que o Santos. É isso. Mas o Boca é o time mais fraco, eu acho, também dos 4 que estavam tecnicamente, porque... Não que seja ruim também, não. É um time ruim, mas é mais fraco. É um time tecnicamente inferior entre os 4 e o Abel ia poder, ter muito mais condições de fazer a mesma coisa que ele fez com o River. O Abel estudou o River. E o River tinha um grande ponto, porque o Palmeiras, o bom do time que... O bom do Palmeiras em relação ao time que vai ser enfrentado, o Palmeiras ainda é um ponto de interrogação. Esse Palmeiras do Abel ainda é um ponto de interrogação. Não tem, tipo, esse é o estilo de jogo do Abel, esses são os 11 do Abel. Não tem. Não existe. Então é muito mais difícil para o técnico que vai jogar contra. O Galhardo apanhou nisso no primeiro jogo. Já soube escalar uma equipe diferente, com 3 zagueiros, com aquela linha de 5 para o segundo jogo. Com o Boca ia ser isso, mais o fator do Boca ser inferior tecnicamente. Então, é isso. Por isso eu acho que o Palmeiras seria mais jogo pegar o Boca. Achei que você ia
enrolar pra responder, mas respondeu Não, bem. não. Aqui a gente só fica em cima do muro quando tem que olhar os dois lados. É isso. Mais alguma pergunta aí que alguém mandou? Não. Então, Fábio Lázaro, muito obrigado por aceitar nosso convite, por participar, bater esse papo legal. Espero que venha outras vezes. Opa, Você só chamar. era super parceiraço. Mas da amigão. próxima vez tem que ter suco tchau. Com certeza, com certeza. Hoje falha minha, não tivemos tchau, mas Não, mas, teremos e você sabe que você vai ser convidado de novo. Mas só saída do CT, quando eu, no mundo, num ano ainda sem pandemia. Estava no carro, ele me deu carona. Dei carona e deu suco ainda. Aí eu tava indo, foi carnaval, foi um plantão de carnaval ainda. Nossa, é verdade. Eu falei, eu tô velho. saindo daqui, tô indo pra casa de alguns amigos, vamos curtir nem o dia do carnaval, vou curtir hoje. Na terça-feira de carnaval. Ele, então tá, então leva um suco de laranja. Um dos últimos, né? Tipo, E eu fui tomando no caminho. Eu tinha fechado todas as matérias. Foi um pouco antes do mundo acabar. então, é um dos últimos que eu quis dizer em relação a isso, porque logo Foi um dos depois últimos já, treinos, foi um dos últimos treinos. já teve Eu lembro essa... que o último treino tava, acho que só eu no set, tá? Eu lembro que na última vez que a gente foi no CT, na real, eu até falei com o Sete quando ele esteve aqui. Ele olhou pra mim, a gente tava começando os boatos de que ia ter lockdown, ele olhou e falou esse pra é o mim, último treino de muito tempo. esse pode ser o último treino em muito tempo. Exatamente, ele falou exatamente porque depois Ele profetizou, porque ele nunca aquele mais quis ir dia, no CT. aquele dia a gente saiu de lá e foi, não sei se você foi junto, mas a gente foi pro posto. Acho que eu fui. Só que depois, acho que você foi embora mais cedo, ficou eu Uhum. no set um bom tempo. E aí a gente tava falando muito sobre isso. Inclusive aquele dia um cara passou pra gente, tossiu e a gente ficou com muito medo de pegar ali. O cara tinha acabado de sair da Santa Casa. Mal sabia o que Ele estava tava por vir. atravessando a rua. Ele tava atravessando a rua e tossiu. Do nosso lado a gente falou, morremos amanhã. Morremos. Caraca, eu tava nos últimos dias de férias, uma primeira férias em sei lá quantos anos. Aí eu tava lá em Porto de Galinhas, fui pegar o voo pra voltar, aí o pessoal já tava começando com Sim. isso, né? Aí no aeroporto eu ainda fiquei, caramba, tô bagulho no aeroporto, cara. Vai Pior saber, lugar né? pra Mano? Né, tem um monte de amigo que tava fora do país nessa época também. Amigo tava o Arthur tava no Chile, Arthur teve um amigo que tava tava no na Chile. Europa, tava na Espanha. Era um Aí, lugar ó. que tava pegando, meu Olha amigo quem tava trouxe lá. aí, ó. Acho que um ou dois dias antes eu voltei da faculdade, eu peguei um Uber. Uber fechado, eu tava com indícios de lá, vai fechar tudo semana que vem, não sei o quê. E aí o cara falou assim, não, eu trabalho eu faço um bico de Uber, eu trabalho na área de radiologia do CREI. E estávamos no Uber, com vidros fechados. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu acho que todo mundo achou, em meados de março e abril, todo mundo achou que ia morrer pelo menos uma vez na vida. Continua achando, mas eu nem peguei ainda. Cara, Ainda não, né? Não peguei. Eu não vou pegar peguei, essa eu também não peguei, cara. É isso. Obrigado, Fábio, pela participação e espero. E boa sorte no programa hoje, no Esporte Não, do hoje é esporte do né? esporte, pode crer. Quem tá assistindo aí, prestigie nosso amigo Fábio Lázaro lá. E, enfim, estaremos aqui, espero que sem máscara na próxima vez, todos Por favor, vacinados. vacinado, vem pô, vacina, vem nem ninguém. fala. Nossa, tomara que saia logo essa vacina. Vamos falar de patrocinadores pra gente encerrar aqui? Quer começar do tchau, já que você falou que esqueceu novamente? Eu vou falar, peço perdão novamente ao nosso público por não ver a gente degustando um ótimo Tchau aqui, né? Mas a Tchau, que é uma marca de sucos, tem mais de 63 produtos, tem agora chás também na sua linha, tem produtos 100% naturais, tem néctar, sucos né, que são feitos à base da polpa da fruta, tem sucos, como é que é o nome? É pra você fazer vitamina, né? Tem umas vitaminas especiais com, enfim, fibras, essas coisas todas pra você que quer saudável, você quer ser saudável, né? Eu quero ser, tenho sucos na minha casa, tomo, mas aí eu como um cheeseburger depois e me quebra um pouco na saúde. Mas é isso. Sucos Tchau, siga lá no Instagram, @Sucos Tchau, se encontra no mercado mais próximo de você aí. E todo mundo que vem aqui aprova e fala que é muito bom. O Lázaro já tomou, eu acabei de falar a história que eu dei pra ele um suco e é muito bom, né, Lázaro? É muito bom, é realmente isso. muito bom. É isso. Edu, o que mais temos? A gente tem a Lifestyle, assessoria esportiva, uma consultoria online e presencial de exercícios físicos, corridas na praia, funcionais, tudo mais para você ficar em forma, ficar saudável, né? Perder aquele peso de fim de ano aí, comida pesada e tal, para você voltar a ficar bem. Pela saúde, né? Pela saúde. E você pode fazer a consultoria, como eu falei, online ou presencial lá no canal 1, ali na praia, ao ar livre e tal. Você vai ter exercícios de todo tipo, pode ser até, se você precisar, vai ter um individualizado, separado para você lá. Ou se você preferir online também, vai ter a aula especialmente preparada para você. Você combina lá com o Quitério, o Gabriel Quitério, que é o responsável, vai combinar com você o dia, a reunião,
o seu exercício para você, o que encaixar melhor para o seu perfil. E com certeza você vai ser muito bem atendido e vai manter a forma, ficar saudável, ficar muito bem consigo mesmo. @_lifestyle03 no Instagram e o WhatsApp é o 996083091. Ô, Gabriel, tem fã seu aí, mano. Eu vi. Você viu aí? Manda um abraço, quem que é? Meu amigo Zé Calol, um abraço. Muito obrigado pela participação, Fábio. Muito boa conversa contigo. O cara mandou aqui, o cara apresentou o programa por mim aqui. É isso. Valeu de novo, Lázaro. Espero contar contigo em breve de novo. Eu agradeço e pode chamar que eu venho. E boa sorte aí na cobertura da final, boa sorte aí nos seus futuros trampos. Amém, amém. Vocês vão vendo tudo que eu vou fazendo no Fábio Lázaro Underline, tanto no Instagram quanto no Twitter, porque os trabalhos são meio que uns 515, né? O lance, hoje é o lance, o Esporte por Esporte, a Rádio 9 de Julho e algumas participações na Rádio 9 FM também, com frequência. E se mudar ou não mudar, vocês vão estar sabendo. E esse fim de semana com a cobertura do Tricolor do Paulista. Falamos 0% de São Paulo, falando do Palmeiras, Corinthians e Santos, e aí você vai cobrir o São Paulo. E eu vou cobrir o São Paulo. Os Coringas do Diniz ficaram de lado. Eu virei um Coringa do Diniz, né? Porque eu sou setorista do Corinthians / Santos, que virei um Coringa do Diniz no fim de semana do lance. Bom, valeu, Edu. Mais Valeu, uma vez Kaique. pela parceria. Fábio, Gabriel, todo mundo que assistiu a gente, muito obrigado. Valeu, Gabriel. Valeu, a presença de todo mundo, foi bem legal. É isso, e valeu também ao Felipe Rei, ao pessoal do Boc News aí pelo espaço, pelo estúdio. Obrigado a você que assistiu a gente até agora. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, nosso Instagram é @catimbeiroscast, no Spotify estamos como Catimbeiros Podcast, assim como no YouTube, na Twitch estamos também como Catimbeiros, enfim. Siga também as redes sociais do Boc News, o YouTube deles aí que está transmitindo a gente ao vivo. Obrigado a você que assistiu pela Twitch, pelo YouTube, e é isso, não esqueça de acompanhar para saber quem é o convidado da semana que vem. Valeu novamente, obrigado a todo mundo na mesa, obrigado aqui a todos que assistiram, todos que participaram e até semana que vem. Valeu! Valeu.